Bom dia, terceirão. E nossa aula hoje é a correção das atividades da página 44 e 45 do livro didático e do caderno de atividades. Então, vamos começar com as páginas do livro didático. Questão número 1. Considerando-se a biologia dos fungos, analise as afirmativas e marque V as verdadeiras e F as falsas. Possui parede celular formada fundamentalmente por celulose e hemicelulose. Essa questão é falsa, porque a parede celular dos fungos é formada por quitina. É um polissacarídeo também, mas é a quitina. Constitui um reino criado em função de suas peculiaridades, que inclui a forma de nutrição. Verdadeiro. O que é a forma de nutrição desses seres? É uma digestão externa e absorção, o que não acontece com a maioria dos seres. Desempenham um importante papel ecológico atuando no ciclo da matéria. Verdadeiro. Por que eles atuam no ciclo da matéria? Porque uma grande parte dos fungos são decompositores. Então, atuam no tecido orgânico morto, devolvendo, os nutrientes, os gases para a natureza. E apresentam pequena variabilidade genética decorrendo da estratégia reprodutiva assexuada que ele garante colônias numerosas. Ele faz realmente a reprodução assexuada, mas ela não é a única forma de reprodução. Ele também se reproduz de forma sexuada, o que garante uma grande variabilidade genética. E aí, onde que está o erro nessa afirmativa? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão número 2. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas. Do lado interno, um dos alunos identificou os pontos e os fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano embebido em álcool na porta, até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para surpresa do aluno, os pontos e fios brancos reapareceram. A partir dos seus conhecimentos a respeito da estrutura e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o armário do laboratório provavelmente era de matéria orgânica, talvez madeira, E nós já vimos que a parte que fica fora do substrato, a parte externa do fungo que fica para fora do substrato onde ele está inserido, é o corpo de frutificação, Dentro do substrato, o corpo vegetativo ele vai permanecer. Então, se o corpo vegetativo ele permanece e é retirado só o corpo de frutificação, esse corpo vegetativo ele vai continuar seu processo de mitose até formar um novo corpo de frutificação para poder fazer a sua reprodução, tá certo? Questão 3. Na figura abaixo estão ilustradas a capa aveludada que se forma no queijo tipo camembert, em A, os veios do queijo roquefort, B, os organismos venenosos denominados Amanita phalloides, C, e folhas do cafeeiro, apresentando a doença conhecida como ferrugem, D. Sobre esse assunto, podemos afirmar que 00. Na fabricação do queijo tipo camembert, são utilizados fungos ascomicetos do gênero Penicillium. Essa questão está verdadeira. 1. As micorrizas, associações mutualísticas de fungos deuteromicetos, são responsáveis pelo desenvolvimento dos veios caracteristicamente observados no queijo roquefort. Essa afirmativa, ela está incorreta. O que está incorreta nela? As micorrizas são realmente associações mutualísticas, só que de fungos zicomicetos, E essas associações não formam o queijo.
como aí tá falando, né? O camembert, aliás, o roquefort. Essas associações vão acontecer com plantas. Então, as plantas chamadas leguminosas, feijão, soja, elas vão fazer associações com esses fungos e esses fungos vão estar disponibilizando para ela nutrientes que farão essa diferença para essa planta. E a planta, em contrapartida, devolve a gentileza com glicose, né? Porque a planta produz glicose. Então, a questão não está errada. 2. Amanita phalloides, na letra C, é um fungo ficomiceto. Os fungos ficomicetos são conhecidos popularmente como cogumelos. Então, a Amanita phalloides é um fungo basiodiomicetos. Então, aí já começa o erro nessa questão, né? Tá errada a classificação. Ele é basiodiomiceto, tá? A ferrugem do cafeeiro, 3.3. A ferrugem do cafeeiro, letra D, é causada por um fungo basiodiomiceto denominado Candida albicans, também encontrado em outras plantas economicamente importantes. O que está errado aí é o nome do fungo. Não é o Candida albicans, é o Emileia vastatrix. Né? O Candida albicans causa a doença candidíase e a ferrugem é causada pela Emileia vastatrix. 4. O caso mostrado em D revela uma relação ecológica do tipo inquilinismo. O inquilinismo não tem prejuízo, né? Então, se o café está doente por causa do fungo, tem prejuízo. Então, não é inquilinismo, é, na verdade, um parasitismo, tá certo? Então, vamos agora para a questão 4. Sobre as micoses que acometem os seres humanos, assinale a alternativa correta. A. Fungos causam infecções graves que são transmitidas por contato com gotículas de saliva e objetos contaminados. Então, essa não é verdadeira, né? Os fungos, eles não vão causar essas infecções graves. As infecções, elas são facilmente tratáveis e elas não são transmitidas dessa forma, por contato de gotículas. Então, você pode pegar ela através do contato com objetos, onde tem esses fungos, né, da pele, diretamente com esse objeto. No caso do pé de atleta. No caso da candidíase, você vai pegar ela com o contato da roupa, que tem esse fungo, roupa íntima, contato sexual, mas não por gotículas de salivas e objetos contaminados, tá? O pé de atleta ou frieira pode afetar a pele, mucosas humanas, como boca, sistema respiratório, intestino e região genital. O pé de atleta, na verdade, vai afetar a pele, principalmente os pés. Então, é difícil, a boca também vai ser afetada, porque pode, aliás, a boca não, a cândida que pode afetar a boca, desculpa. O pé de atleta, ele vai afetar, como o próprio nome diz, o pé, causando a frieira, tá? Então, vai ser só a pele dos pés. Letra C. Secar bem o corpo após o banho, não compartilhar toalhas ou roupas com pessoas que tenham micose, usar roupas que não retenham suor, são formas de evitar micose. Sim, essa é correta. A D. As micoses são causadas pela associação mutualística entre fungos e bactérias que parasitam tecidos humanos. Fungo não faz associação mutualística com bactéria, não. Faz associação mutualística com raízes de plantas. E a candidíase causada pelo fungo da espécie Candida albicans, é uma lesão na pele, entre os dedos, com descamação, podendo ser associada pelos fungos Trichophyton sp e Tinea pedis. Então, a cândida não afeta a pele entre os dedos dos pés. A cândida afeta a genitália, tá? E é transmitida através do compartilhamento de roupas, toalhas. 5. Os fungos são organismos eucarióticos heterótrofos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas,
que podem ser contínuas ou septadas e que em conjunto formam um micélio. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencia a célula de um fungo a uma célula vegetal. Então, a célula de um fungo de uma célula animal. A célula animal não tem parede celular e a célula do fungo tem. Então, essa é a diferença básica entre células animais e as células fúngicas, tá? E uma diferença entre o fungo e a célula vegetal é a presença do cloroplasto na célula vegetal. A célula vegetal tem o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, né? Coisa que o fungo não tem, ele tem sua digestão a partir de outros seres, tá certo? Letra B. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses. Em plantas, pode causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do caveeiro, a necrose no amendoim e a vassoura de bruxa no cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. A gente pode citar mais do que 2, né? Os fungos servem como alimento, participam na produção desses alimentos, né? Alimentos que não são diretamente os fungos, eles participam da produção deles, como por exemplo a produção de pães, de roscas, né? Também pode participar da produção de remédios, principalmente antibióticos, que salvam tantas vidas, certo? E eles são decompositores da matéria orgânica. Então aí estão todos os benefícios que o fungo pode trazer para todos os seres vivos. Continuando agora, a correção do caderno de atividades, dos exercícios do caderno de atividade, da página 22 à página 26. Número 1. Diferentes espécies de fungos e bactérias compõem o último nível trófico das cadeias alimentares, atuando como decompositores. Qual a importância ecológica da ação dos decompositores para os ecossistemas? Então, o fato deles serem decompositores ajudam a fazer a ciclagem dos nutrientes no ambiente, né? O que significa isso? Essa ciclagem é fazer com que os nutrientes eles circulem pelos ambientes. Então, produtores servem de alimento para consumidores primários, que servem de alimentos para consumidores secundários, e uma hora esses nutrientes têm que voltar lá para os produtores, ficando disponíveis aí para esse organismo utilizar esses nutrientes na sua fotossíntese e passar de novo para consumidores primários, os consumidores primários de novo passar para os secundários e assim por diante. Então, os decompositores, eles atuam em todos esses níveis tróficos da cadeia alimentar, produtores e consumidores, quando eles morrem e devolvem os nutrientes que estavam no corpo deles para o ambiente. Número 2. Leia o trecho de uma reportagem publicada pela revista Ciência Hoje. Quando os micro-organismos salvam vidas, bactérias, fungos e protozoários são vistos em geral como vilões. Muitos desses pequenos seres, porém, realizam serviços importantes para os humanos e vêm sendo usados na produção de medicamentos. Micro-organismos, como o nome diz, são organismos minúsculos, representados por fungos, bactérias, vírus, algas e protozoários. Geralmente associamos esses seres microscópicos às doenças que eles podem causar em humanos, animais e lavouras. No cardápio de males provocados por esses agentes está também a deterioração dos alimentos. Como é possível diferenciar os organismos celulares apresentados no texto? Essa diferenciação ela tem que ser feita através da classificação dos reinos, né? Então aí eu tenho as bactérias que vão para o reino Monera, porque elas são procarióticas, elas têm um reino só delas, porque é os únicos seres que suas células não contêm núcleo, né? Delimitando o material genético.
E aí eu tenho outros organismos, né? Os fungos que são eucarióticos, ou seja, eles têm os fungos, as algas e os protozoários que são eucarióticos, que têm esse material genético delimitado por uma membrana nuclear. E o que diferencia eles aí agora vão ser as formas de nutrição. No caso de algas, elas são autótrofas, né? Elas conseguem produzir seu próprio alimento. Fungos, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Os protozoários também serão heterótrofos. Deixa eu ver o que mais que pergunta. Então, esse diferencial utilizando os reinos, tá? As algas, como os protozoários, as algas são uni- ou multicelulares, os protozoários são só unicelulares, bactérias unicelulares, fungos unimulticelulares. E os vírus, Carol, você não falou nada dos vírus. Os vírus, vocês lembram que ele não tem reino. O vírus, ele é considerado acelular, tá? Então, o vírus não tem reino. Então, ele não vai ser classificado dentro dos reinos, porque ele não se encaixa, né? Porque ele não tem metabolismo fora de um corpo que ele está parasitando. Questão 3. Em relação aos fungos, é correto afirmar que são procariontes e realizam sua nutrição por quimiossíntese. Essa está errada por causa da nutrição por quimiossíntese. A nutrição dele é por absorção. Então, ele libera a substância digestiva no substrato, digere aquele substrato de forma extracorpórea e depois absorve os nutrientes daquele substrato. B. Não possui organelas celulares, pois a estrutura dele é constituída de capsídeo. O capsídeo é uma estrutura dos vírus, né? Então, eles possuem, sim, organelas celulares. Eles têm núcleo, eles têm retículo, eles têm as organelas celulares, tá? E nem tem capsídeo. São classificados em 4 classes: Sarcodínia, Ciliofora, Flagellata e Sporozoa. Bom, essa classificação, essas classes aí, elas não são a dos fungos, né? Os fungos, eles são classificados, sim, em 4 classes aí também, só que são Chytridiomycota, Ascomycota, Zygomycota e Basidiomycota, certo? São nocivos à saúde, pois todas as espécies causam micose ao homem. Não são todas as espécies. Dentro do fungo nós vamos ter uma grande variabilidade. Então, alguns são parasitas, sim, do ser humano, causam a micose, sim. Mas não são todos. Outros vão ser importantes na alimentação, na produção de pães. Outros vão ser parasitas de plantas. Outros vão fazer micorrizas, né, que é associação com plantas. Outros vão servir de alimento, outros não vão servir de alimento. Então, os fungos vão ter várias funções. E letra E, são eucariontes. A maioria deles possui sua estrutura composta por um emaranhado de filamentos designados hifas, cujo conjunto se chama micélio. Também existem formas unicelulares. Então, essa é a opção correta. Tudo que se fala dos fungos aí está correto. Questão 4. Os fungos fazem parte de um reino tão importante quanto os animais e plantas, mas ainda são pouco estudados. Como eles são responsáveis pela reciclagem de nutrientes nos ecossistemas terrestres, são especialmente importantes na Amazônia, onde o solo é geralmente muito pobre. A reciclagem da matéria orgânica no solo amazônico, realizada pelos fungos, se processa através da digestão das moléculas orgânicas por enzimas liberadas pelas hifas. Como eu falei, a digestão dos fungos, a digestão é extracorpórea, né? E depois ocorre a absorção. Então, essa digestão, algumas hifas, elas vão liberar essas enzimas, né? Que são um tipo de proteína que vão fazer a quebra do substrato onde esses fungos estão. Com essa quebra, essas moléculas orgânicas vão ficar disponíveis para a absorção, tá?
Então, é por isso que todas as outras estão corretas e somente a letra D está... Todas as letras estão erradas, enquanto somente a letra D está correta. Questão 5. Analise o cladograma abaixo, representativo de uma das propostas de relações filogenéticas entre os grupos de determinado reino, e assinale a alternativa que completa corretamente esse cladograma. Então, eu tenho aqui essa representação, né? Essa representação aí, eu tenho um zoósporo, né? Eu tenho aqui, ó, presença de parede celular com quitina, absorção de nutrientes do meio, eu tenho as hifas, eu tenho a reprodução por esporos. Todos esses aqui são características dos fungos. E aqui nós fomos tendo as especiações, ou seja, o que diferencia um fungo do outro, né? Então, no número 1 aí, aqui eu tenho o zoósporo e eu tenho aqui uma diferenciação que ocorreu. Então, todos os outros fungos são diferentes do zoósporo, por quê? Porque todos eles perderam flagelo. Só o zoósporo aqui que vai ter flagelo, tá certo? No 2, eu tenho uma nova diferenciação. Então, o que diferencia esses fungos desses outros, né? Vai ser o zigósporo. Então, o que vai acontecer? O tipo de esporo passa a ser diferente. Cada um agora vai ter o seu esporo com um nome específico, tá certo? Aqui eu tenho outra diferenciação em 3, uma diferenciação que causa essa diferença também entre esses seres. Vai ser a presença do corpo de frutificação. Então, em 2 aqui, todos os fungos em 2, eles não vão ter esse corpo de frutificação, né? Ele só vai ter o micélio. Ele vai ter o micélio vegetativo e reprodutivo, mas não vai ter o micélio, o corpo de frutificação. Ele não vai ficar para fora exatamente do substrato, tá? Então, em 3, o que muda o surgimento desse corpo de frutificação aí que vai ser possível nos demais seres a partir dessa diferenciação 3 aqui, ó. No 3 para o 4, ocorreu outra diferenciação, que foi o surgimento dos ascóporos e dos ascocarpo, né? E no último, nós vamos ter o surgimento do basidiosporo e do basidiocarpo. Então, vai ser só a denominação das estruturas no 4 e no 5 que vão mudar, tá? Então, no 4 eu vou ter os ascósporos, que é o esporo reprodutivo, vai chamar ascósporo, e o ascocarpo, que é a estrutura onde tem esse ascósporo, tá? E no último, basidiosporo e o basidioscarpo. Tá difícil falar esses nomes, né? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Os 6. Muitos fungos, como os cogumelos, mostrado ao lado aí, são bastante apreciados como condimentos culinários. Sobre esse organismo é correto afirmar o seguinte: os cogumelos são autótrofos, uma vez que podem produzir pigmentos coloridos fotossintéticos. Errado. Eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. B. O chapéu observado no cogumelo é, na verdade, um fruto responsável pela produção de sementes como nas plantas. Essa estrutura aqui, parecida com o chapéu, na verdade, vai ter sim a estrutura reprodutiva, né? Só que não tem formação de semente e nem de fruto. Vai ter a formação dos esporos. Os cogumelos possuem, assim como os seres humanos, reservas energéticas de glicogênio, tá certo? É uma característica que os cogumelos, eles compartilham com os animais.
Letra D. Os cogumelos, quando observados ao microscópio, apresentam filamentos unicelulares. Então, nem todos os cogumelos, aliás, os cogumelos, todos os chamados de cogumelos, eles não têm filamentos unicelulares, eles são seres multicelulares. Eles vão ter filamentos chamados de hifas, que podem ser septadas ou não, tá? E os cogumelos pertencem ao filo Zygomicota. Nós já sabemos que os cogumelos não pertencem a esse filo, né? Questão 8. No início de vida de um basidiomiceto hipotético, identifica as estruturas ou processos numerados, assinalando a alternativa em que estes estejam corretamente nomeados. Então, o basidiomiceto hipotético é esse aqui, ó. E nós estamos vendo aqui o basidiocarpo, né? Então, nós vamos ter que identificar as estruturas e processos enumerados. Então, as estruturas estão aqui já, ó, um basídio jovem, basídio com núcleo zigótico. Então, a maioria das estruturas está identificada. Nós vamos identificar as que estão faltando e vamos falar qual o processo que está acontecendo. Então, nesse basidiocarpo, pegou aqui um pedacinho dele, né, da parte reprodutiva dele e aumentou, mostrando o quê? Esse basídio jovem. O basídio jovem a gente pode ver que ele tem 2 núcleos e cada núcleo dele é N, tá certo? E aqui a imagem 1 mostra que esse basídio ele teve a união desses 2 núcleos. Então, quando esses 2 núcleos se unem, nós damos o nome de cariogamia, tá? Então, ele tinha 2 núcleos N, ele passa a ter um núcleo só, 2 M's, por causa dessa cariogamia. Quando esses 2 núcleos se unem, formando um único núcleo 2 N's, vai ocorrer a meiose desses núcleos, formando o quê? Produzindo, a meiose um núcleo, vai produzir 4 outros núcleos, né? Formando o que a gente chama de basidiosporos, tá? Os basidiosporos, eles vão serem liberados no ambiente, eles vão cair em um substrato bom, né? Que seria ótimo para esses basidiosporos. E eles vão agora germinar, né? O que é essa germinação? É a formação das hifas. Quando ocorre a meiose aqui do núcleo dicariótico, né? Para a formação de 4 basidiosporos, cada basidiosporo desse é N. Então, esses basidiosporos N vão formar hifas N. Essas hifas N, elas vão se desenvolver naquele substrato, né? Elas vão fazer o que a gente chama de germinação. Então, ela germinou, ela se desenvolveu. Então, quando ela se desenvolve, ela vai formar a hifa N mais e a hifa N menos, né? N porque é monocariótica, tá? A gente vai falar só hifa mais e hifa menos, tá certo? No 4 tá mostrando o quê? Que a hifa mais se juntou com a hifa menos, certo? Quando elas se juntam, nós falamos que tem a plasmogamia, tá certo? A plasmogamia é a fusão das hifas mais e menos. Essas hifas mais e menos, elas são monocarióticas. Nessa plasmogamia, vai formar agora hifas 2N, tá? Então, as hifas 2, elas vão se unir, né? E aí agora elas, que são 2N, elas vão começar a formar o quê? Os micélios, tanto vegetativo, que vai ficar no substrato, quanto reprodutivo, que vai se desenvolver fora do substrato. E aí o processo, ele vai começar tudo novamente, tá certo? Então, essa é basicamente o processo
de reprodução, né, desse indivíduo, desse fungo, desse basidiocarpo. Tudo bem? Questão 9. Um grupo de pesquisadores coletou diversos exemplares de seres vivos em determinada região da Mata Atlântica. O primeiro organismo que teve suas características identificadas apresentava células com parede celular composta de quitina, armazenamento de glicogênio e ausência de plastos. Identifique o organismo analisado e responda se ele pode constituir a base de uma cadeia alimentar. Justifique sua resposta. Então, essas características citadas aqui, ó, parede celular de quitina, armazenamento de glicogênio e ausência de plastos é uma característica dos fungos. Ô Carol, por que não poderia ser dos animais se armazena glicogênio e não tem plastos? Porque os animais não têm célula com parede celular, né? Então, quem vai ter essa parede celular são os fungos e são as plantas e algas. Se essa parede celular é de quitina, vai ser obrigatoriamente de um fungo, tá? E eles não podem constituir a base da cadeia alimentar. Por quê? Base de cadeia alimentar são seres produtores, seres autótrofos, aqueles que fazem fotossíntese. Como eles não possuem plastos, os fungos não podem fazer fotossíntese, certo? Então, a primeira resposta é fungos. Por quê? Porque eles têm parede celular e armazenamento de glicogênio, ausência de plastos. A segunda resposta, eles não são base de cadeia alimentar porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não têm os plastos, tá certo? Letra B. É comum encontrar esses organismos em qual nível da cadeia alimentar? É mais comum encontrá-los como decompositores, tá? Porque a maioria dos fungos vai atuar fazendo a decomposição da matéria orgânica. Então, geralmente nós vamos encontrar eles como decompositores. Questão 10. Sobre os fungos, analise as afirmativas a seguir, assinale V para as verdadeiras, F para as falsas. A. Na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinhos e cervejas, a participação de diferentes espécies de fungos, todos pluricelulares. Na verdade, na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja, a participação geralmente dos fungos do tipo levedo, né? Então, não são diferentes espécies. E os levedos, eles são unicelulares. Então, é o que está errado nessa letra A, tá? Os fungos podem trazer diversos prejuízos à agricultura e à saúde humana. Algumas espécies são capazes de produzir toxinas que causam graves prejuízos aos seres humanos. Verdadeiro. Micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas que trazem benefícios a ambos os organismos. Verdadeiro. As micorrizas, o fungo, ele vai ser beneficiado com a glicose que a planta produz e a planta vai ser beneficiada com os nitratos que esse fungo consegue passar para essas plantas, tá? Os nutrientes. Letra D. Líquens são associações entre zigomicetos, principalmente, e algas pardas. Então, nós temos dois erros aí. Porque os líquens são associações entre fungos do tipo ascomicetos, tá? E os tipos de alga também tá errado, não são as algas pardas, não. São as algas chamadas de clorófitas, ok? Questão 11. Ao comparar troncos de árvores de um bairro arborizado e afastados de determinada cidade com troncos de árvores da mesma espécie que se localizam na região central, em qual delas se espera encontrar mais líquens? Justifique sua resposta. Bom, no bairro mais arborizado e afastado, né? Da região central. A região central vai ter movimentação de muitos carros, movimentação de ônibus, fábricas, pode até estar acontecendo ali naquela região central, e com isso o aumento da poluição.
Os líquens, eles são bioindicadores de qualidade do ar porque eles não sobrevivem em locais muito poluídos, né? Então, quando eu tenho um bairro que é arborizado, afastado da cidade, né? Eu entendo que a minha qualidade do ar é melhor. Então, é lá que eu vou ter uma possibilidade maior para esse desenvolvimento dos líquens, ok? Questão 12. Sobre o reino fungi, pode-se afirmar que 1. Abrange organismos eucariontes, aclorofilados, unicelulares ou pluricelulares e que se alimentam por absorção de nutrientes do meio onde vive. Então vamos lá. São eucariontes? Sim. Suas células têm núcleo que delimita o material genético. São aclorofilados? Sim. Não possuem clorofila, pois não fazem fotossíntese. Vão ser seres unicelulares? Sim, nós vamos ter seres unicelulares. Pluricelulares? Pluricelulares eles não vão ser, a gente sabe que eles são multicelulares. Mas aqui na questão, coloca ela como uma questão correta. Por quê? Porque pode ser uma questão mais antiga. Então, os pluricelulares eram sinônimos de multicelulares. Então, quando a gente falava multicelular ou pluricelular, a gente estava falando da mesma coisa. Então, é uma nomenclatura que mudou mais recentemente e nós vamos ver alguma dessas questões ainda como pluricelulares sendo sinônimo de multicelulares, tá certo? Os fungos se alimentam por absorção de nutrientes do meio onde vive? Sim. Aqui na 2 fala que a reprodução assexuada pode ocorrer por mitose ou pela dispersão de esporos. Também é verdadeira, né? A 3. A reprodução sexuada ocorre somente entre indivíduos geneticamente diferentes. Isso não é verdadeiro. Por que isso não é verdadeiro? Às vezes, o mesmo fungo, que é geneticamente igual, ele vai formar hifas mais e hifa menos, que vão ser diferentes por conta da meiose que ocorre lá na formação, antes da formação dos esporos. Então, os esporos vão ter carga genética diferente, que a hora que se unir vão formar seres diferentes. Então, essa tá errada. 4. Micorrizas e líquens são fungos importantes no reaproveitamento da matéria orgânica dos seres mortos, pois atuam como decompositores. Micorrizas e líquens não são decompositores, elas vão fazer, na verdade, associação mutualísticas, né? As micorrizas são fungos que se associam a raízes de plantas e os líquens são fungos que se associam ou a algas ou a cianobactérias. Por isso, a resposta correta é a letra C. Questão 13. A questão 13 mostra uma imagem aí, ó. E a imagem abaixo apresenta partes da estrutura geral de um fungo multicelular. Analise-a atentamente. Então, eu tenho aqui a numeração 1, 2, 3 e 4, mostrando as partes, né, do meu fungo aí. Com base na imagem e nos conhecimentos vinculados, é correto afirmar que a comunicação entre citoplasmas das células adjacentes é impedida por um. Então, aqui a gente vê que tem um septo, né? Então, só que esse septo, ele existe aqui no meiozinho dele, o poro. O poro permite essa comunicação entre o citoplasma. Então, a afirmativa A está incorreta, tá? A B. Nas estruturas básicas que compõem 3, é encontrada uma substância que está presente no esqueleto dos crustáceos. É verdade, porque em toda essa estrutura nós vamos ter células com parede celular formada por quitina, né? E quitina também é a substância, é o polissacarídeo que vai formar o esqueleto, o exoesqueleto dos crustáceos. Então, essa tá correta. A questão C, coloca aqui o 2, olha o 2 aqui, ó. Apresenta hifas cenocíticas dicarióticas. Tá errada. Essas hifas, elas têm septos, né? Então, são hifas septadas. Então, tá errada essa daí. E mostra que o crescimento de 4 é unicamente central, só no centro aí, né? Então, não é um crescimento ramificado. Por isso, somente a questão B está correta.
Questão 14. Os líquens são formados por uma associação mutualística envolvendo dois organismos, um fotossintetizante e outro heterótrofo. A respeito deles, considere 1, 2, 3 e 4. Então, a questão 1. Possuem alto metabolismo e, por essa razão, crescem bastante durante o seu ciclo de vida. Então, esse alto metabolismo ele não ocorre, né? É um metabolismo baixo, um depende do outro. Se um dos ou fotossintetizante morrer ou heterótrofo morrer, esse líquen ele morre, né? Ele não existe, é uma relação mutualística que a gente chama de obrigatória, tá? Eles não vão crescer bastante durante o ciclo de vida, não. Eles são estruturas pequenas que a gente vai ver nos troncos das árvores ou em rochas perto de rios, tá certo? 2. São muito resistentes a poluentes, por isso são usados como indicadores da poluição atmosférica. Na verdade, é o contrário, eles são pouco resistentes a poluentes e eles são usados como indicadores não da poluição, mas da qualidade do ar atmosférico, tá? Então, só quando essa atmosfera ela não está poluída, ela tem uma boa qualidade, é que nós vamos ter a presença dos líquens. O organismo fotossintetizante pode ser uma alga ou uma cianobactéria, tá correto? O organismo heterótrofo é sempre um fungo, geralmente um ascomiceto, também está correto. Então, a opção correta é a letra E, que mostra 3 e 4 corretos, ok? E a última questão aí do nosso caderno de atividades sobre fungos. Então, sobre o grupo de organismos que constitui o reino fúngeo, assinale o que for correto. 1. No gênero Rhizopus, o bolor negro do pão pertence ao grupo dos zigomycetos e apresenta hifas cenocíticas. Verdadeiro, então tem que marcar. 2. Os basiodiomycetos produzem hifas férteis em formas de saco, denominadas de ascom, em que se formam esporos diploides chamados de ascóporos. Então tá errado. O que tá errado aí? Não vão ser os basiodiomycetos que vão formar essas estruturas férteis aí na forma de saco, né? As hifas férteis vão ser os ascomicetos. Então, o que está errado aqui é a classe desses fungos. Dentre os ascomicetos, destaca-se o gênero Amanita, cultivado em grande escala e utilizado na alimentação humana. A Amanita, na verdade, ela é um basidiomyceto e ela não é utilizada na alimentação humana. A Amanita, ela é inclusive tóxica, né? Ela produz substâncias alucinógenas, ok? 8. Durante o processo de nutrição, o micélio libera enzimas digestivas que agem extracelularmente, degradando as moléculas orgânicas que serão absorvidas pela hifa. Está correta, tem que ser marcada. E algumas espécies vivem em associação com raízes de plantas, onde se decompõe a matéria orgânica, facilitando o processo de absorção pelas plantas e recebendo em troca açúcares e aminoácidos. Também está correta, tem que ser marcada. Pessoal, façam a correção. Aproveitem para dar mais uma estudada, porque nós já vamos fazer prova, tá? De algas e fungos. Aliás, de algas não. Reino protoctista e reino fúngio, ok? Bons estudos!